Vamos lá. Ainda tem alguns alunos para entrar, mas à medida em que eles vão entrando, nós já vamos começando. Bom, me chamo Raul Mariano. Estamos, eu e Fernanda Suriani, com vocês por essas 4 noites. Espero que nosso curso seja do agrado de vocês e esperamos que vocês participem, né? E nos ajudem com as perguntas e fiquem à vontade para colocar as ideias e criticar e, enfim, compartilhar conosco, né? Fernanda? Boa noite a todos, eu sou a Fernanda Suriani, como o Raul falou. É um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre esse assunto tão relevante, né? Que está agora, na verdade, na crista da onda do direito processual, da nossa vida como advogados, juízes, enfim, todos os operadores do direito. E esperamos que realmente a gente consiga trocar uma ideia aqui, né? A ideia do curso é a gente falar um pouco, mas contar também com essa troca de ideia com vocês, participar. Vocês fiquem à vontade quando quiserem fazer perguntas, tá bom? Vamos lá, então? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Ou antes da gente começar? Ou podemos seguir? Vamos lá. Pode ser. Então, vamos lá. Bem, nosso curso está estruturado para 4 aulas, né? E são 4 temas que se complementam e se sucedem. Nós vamos começar hoje falando sobre acesso à justiça. Na segunda aula, vamos tratar tecnologia, ética, Estado e direito. Vamos tentar discutir com vocês aqui e mostrar como, na nossa visão, a tecnologia já está interferindo com muitas coisas da nossa realidade, né? E interfere não só com as nossas relações sociais, mas interfere também na forma como o Estado está estruturado e como o próprio direito, que é a garantia da nossa democracia, está disposto, né? Na terceira aula, o assunto será ODR, as Online Dispute Resolutions, e a quarta aula, o processo digital e como os tribunais estão se transformando em tribunais online a partir do uso da tecnologia. Fé? A gente fez uma bibliografia básica para vocês, mas é bem básica, tipo, para quem quiser aprofundar, enfim, pode depois perguntar um pouquinho, manda uma mensagem para a gente pode indicar, né, alguns textos. Então, essa é a primeira aula. A gente vai falar muito sobre acesso à justiça na perspectiva principalmente do professor Watanabe, da professora Ada Pellegrini, do Gálatas, do Boaventura. Então, essa é a linha que a gente vai seguir. Você quer ir passando, Raul? Esses textos, essa bibliografia, depois a gente pode também colocar no chat para vocês, fica mais fácil, né? Isso. Do que os slides vão ficar disponibilizados no final do curso, de qualquer maneira, então. Sim. Para a segunda aula, a bibliografia é um pouco mais extensa, né? E alguns textos estão em língua estrangeira, espero que vocês não se incomodem. Os textos de tecnologia e direito, hoje, em língua portuguesa, são poucos, né? Isso faz com que a gente tenha que se debruçar sobre textos de pesquisadores de outros países, e a sorte é que eles publicam em inglês, né? O que facilita um pouco. Porque, às vezes, a gente se depara com textos de pesquisas holandesas, chinesas, enfim, de uma complexidade muito maior. A bibliografia do terceiro dia, das ODRs, inclusive aqui o livro da professora Fernanda, né? E no quarto dia, que é o tema Tribunais Online devido processo, que também contém aqui a minha bibliografia da minha tese, que é exatamente sobre o devido processo e como a tecnologia está modificando a vida nos tribunais, né? E a nossa primeira aula, a gente pretende passar por esses tópicos e alguns outros, né? E perguntar, até ouvir de vocês, não sei se vocês estão dispostos a participar, mas seria bem interessante entender como vocês veem o acesso à justiça. O que é o acesso à justiça, na opinião de vocês?
Alguém gostaria de colaborar, de trazer alguma ideia? Pode abrir o microfone e falar, gente. Boa noite. Boa noite, José. Como vai? Na minha concepção, o acesso à justiça seria uma garantia do exercício dos direitos individuais de cada um, né? Porque seria digamos assim, um socorro a poder sermos realmente termos esse direito à cidadania, na minha visão. Uma boa ideia, já um bom começo na sua visão. O acesso à justiça é um assunto muito estudado hoje, especialmente pelos pesquisadores de Law and Economics, né? E não só por eles, mas também por aqueles que estudam sociologia do direito. Enfim, tem vários aspectos do acesso à justiça que a gente pode tratar aqui, mas basicamente isso que você trouxe, José, é um dos eixos que a gente vai trabalhar em cima, né? De que o acesso à justiça se apresenta como uma garantia dos demais direitos, né? De acesso aos demais direitos e à ordem jurídica justa. Vamos passar sobre a discussão de como isso se coloca, como o acesso à justiça é importante na configuração do Estado democrático, né? Porque se nós temos um Estado democrático de direito, baseado na aplicação e na efetividade do direito, o acesso à justiça é uma das garantias de que esse Estado democrático não vai se esgarçar. E tem algumas questões que interferem com o acesso à justiça, como, por exemplo, o congestionamento do Poder Judiciário, o volume de processos que tramita nos tribunais, nas varas, e como a gente encara isso, né? Será que isso é reflexo de um excesso de acesso à justiça? Vamos conversar também sobre as reformas processuais e como elas têm tentado resolver esse problema do congestionamento, do tempo do processo, da complexidade, e também dos conflitos de massa, que hoje são a grande maioria dos processos existentes no Poder Judiciário. Enfim, vamos começar falando já um pouco da tecnologia e de como ela está interferindo para o bem e para o mal com o acesso à justiça, né? Fernanda, quer acrescentar? Não, podemos continuar. O texto base que eu gostaria de compartilhar com vocês, a ideia básica, até no eixo do que o José trouxe, que o Kazuo Watanabe explora a ideia de que a justiça, o acesso à justiça não se confunde com o acesso aos tribunais. Muito embora o acesso aos tribunais seja algo de grande valor, de grande necessidade para a configuração do próprio Estado de Direito. Mas o que o Kazuo e também a Ada Grinover escreveram sobre o tema, e eles pretendem jogar a luz na situação de que importante não é só o processo em si, ou só o caminho à chegada dos tribunais, mas também a saída dos tribunais com a efetividade de uma decisão. O Kazuo Watanabe fala que se a gente tivesse preocupação apenas com o processo e não com a qualidade do que é feito, com a efetividade do direito que o processo pode trazer, então podia até se concluir erroneamente de que aumentar o acesso seria aumentar a desigualdade, porque a pessoa teria acesso a algo que não é bom. Quando, na verdade, nós precisamos alinhar as coisas, né? Melhorar a possibilidade de acessar o direito e que esse direito seja um direito justo. E esse é o conceito principal que ele trabalha de ordem jurídica justa. E o que é essa ordem jurídica justa? Será que é apenas aquela norma contida nos textos legais? Será que essa ordem jurídica justa tem outros elementos? Bem, a resposta vem num texto lá da década de 90, que ele foi publicado numa coletânea, né? O acesso à justiça tem vários aspectos. Em especial, o acesso, a atenção dada ao acesso à justiça por aqueles que precisam do Estado para prestações, para acessar a efetividade do seu direito lesado, ou, eventualmente,
para ter acesso às políticas públicas que normalmente são contingenciadas, né? E há várias fases desse acesso, de como se coloca esse acesso. Então, a primeira preocupação dos autores é tratar o direito à informação. E não só da informação, mas também da educação. E vejam, para que a gente possa entender que existe uma ordem jurídica justa, que nós somos titulares de direitos e deveres, é necessário que exista uma educação prévia. Não, ainda que não seja uma educação formal, como a maioria de nós aqui formados em direito, uma educação bastante específica, a cidadania está ligada à ideia do conceito básico de que existe um Estado, de que existe uma sociedade organizada e que o direito é que regula, dando os direitos e as obrigações, né? Entendendo uma educação básica que passa, inclusive, pela própria leitura e compreensão de como acessar, de como buscar aquilo que lhe pertence. E a informação dos caminhos, né, da existência desses direitos é parte daquilo que o Estado deve prover na sua manutenção, na manutenção desse Estado democrático. Então, que tipo de informação? Informações relativas ao próprio funcionamento do Estado, ao funcionamento do Poder Judiciário e funcionamento também de como buscar as prestações de justiça. É o dever do Estado, por exemplo, dos tribunais, né, dos órgãos estatais, dar à população informações suficientes, informações claras, informações simples, comunicar de forma efetiva as situações de direito que elas podem ser titulares. E como fazer para chegar lá? Tem a população, a sociedade também tem o direito a uma justiça organizada, a uma justiça com instituições fortes, com instituições que funcionem, com instituições robustas, que juízes que vão praticar essa atividade de entrega da justiça pelo processo, eles estejam inseridos no contexto social, que conheçam a sociedade e que sejam bem preparados e comprometidos com a realização dos bens jurídicos previstos na ordem constitucional e na ordem legal. Essa ordem jurídica também ela precisa ser garantida com a existência de instrumentos processuais. Instrumentos aqui, formas de acessá-lo, de como tornar isso concreto. Como buscar a proteção da lei, como buscar a proteção do direito. Então, historicamente, estamos trabalhando no processo civil em especial com a ideia de jurisdição. A ideia principal, a ideia mais antiga e mais arraigada na sociedade brasileira é de um acesso à justiça através do processo. A maioria das pessoas tem a falsa impressão de que a melhor solução para resolver um problema é a jurisdição. E nós vamos ver na doutrina, no desenvolvimento do processo, nas últimas décadas, pode-se dizer, que outras formas se mostraram bastante efetivas, às vezes mais efetivas do que o próprio processo, do que a própria jurisdição. Nós vamos desenvolver um pouco mais adiante a questão da adequação da forma ao tipo de conflito e ao tipo de pessoas. Então, a garantia do acesso à ordem jurídica justa depende de uma observação, de uma equalização, de um diagnóstico de qual é o tipo de prestação buscado por aquelas pessoas, aquela pessoa que precisa, e para que tipo de conflito. Porque, por exemplo, um conflito de consumo, ele tem muita diferença de um conflito de família, e muita diferença de um conflito trabalhista ou de um conflito penal. A posição que as pessoas ocupam no conflito, o contexto em que elas estão inseridas, a capacidade de manusear o processo, ou de suportar o tempo do processo, de custear a atividade jurisdicional, a necessidade de celeridade, a necessidade do sigilo ou da publicidade, enfim. São caracteres que vão desenhando para a sociedade, para as pessoas, a forma mais adequada. E, dentre elas, nós temos muitas de autocomposição, da qual pretendemos também discutir um pouco, e da heterocomposição, como não só a jurisdição, mas também a arbitragem. Mas a premissa é de que o acesso a essa ordem jurídica justa, ela pode acontecer não somente pela via da sentença, pela via da jurisdição. E
a via da mediação, a via da conciliação, a via da arbitragem, das formas híbridas, né? Há muita novidade chegando. E a tecnologia veio aderir a essas formas. Né? A sociedade vem mudando, vem evoluindo, a tecnologia está cada dia mais presente nas nossas vidas, e a tecnologia ela é necessária e ela está presente nas relações sociais, está presente nas nossas transações diárias, relações econômicas, relações sociais, relações profissionais, e ela interfere com a aplicação do direito, cria conflitos novos, mas, ao mesmo tempo, ela também se torna um caminho para resolver os problemas, que são, em especial, as ODRs, que são tema da tese da professora Fernanda. E, por fim, a remoção dos obstáculos de acesso, que é a ampliação, a abertura das portas a essas formas de acesso da justiça. Não só acesso à própria jurisdição, como justiça gratuita, defensorias públicas, isenção de custos, enfim, esse movimento de facilitação de acesso, mas também de dar às pessoas a condição de compreender como utilizar esses sistemas, em especial, no tempo atual, os sistemas computacionais que estão presentes nos tribunais, já estão presentes nos tribunais. E muitas pessoas talvez não tenham condições de compreender o uso, não tenham instrumentos adequados para acesso, não tenham dispositivos, ou, enfim. Cabe ao Estado também dar essas condições, né? Como o Poder Judiciário vem tentando fazer, criando salas de consulta, criando balcões virtuais, disponibilizando equipamentos, para que as pessoas tenham também acesso digital a essas formas de resolver seus problemas. Então, acessar a justiça significa muito mais do que ter acesso só à jurisdição, mas também ter informações e ter educação suficiente para compreender a existência de outros. E o dever do Poder Judiciário, em contrapartida, e do próprio Estado em geral, de educar, de informar, disponibilizar, de remover os obstáculos e facilitar o acesso da sociedade a essas modalidades. O acesso à justiça... Fernanda, você quer completar alguma coisa aqui? Não, só lembrando também do movimento de, não só de, até voltando ao que o José falou, né, ao exercício de cidadania, e que o acesso à justiça também se dá por meio de cartório. Então, existem outros locos, né, que não apenas os de conflito, como o Raul já tinha mencionado antes, dependendo do tipo de conflito, tipo de parte, talvez o mais adequado, e hoje o próprio Estado se dá conta disso, que não é o judiciário. Então, a gente tem várias outras maneiras, a questão da educação, da informação, como o Raul mencionou, nos faz não apenas resolver conflitos, mas também empodera os cidadãos, né, os jurisdicionados, os cidadãos em geral, a entender quais são os seus direitos e os benefícios legais, né? Susskind fala que isso se chama promoção da saúde legal. A gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre isso, como a tecnologia consegue influenciar essa educação jurídica, né? Funciona como uma vacina, você não precisa esperar a doença acontecer, o conflito acontecer. Você pode prevenir esse conflito de acontecer, ou mesmo você pode se beneficiar de benefícios, de promoções de direitos em que a lei tem e que você nem sabe que existe, né? Então, só para complementar. E a efetividade do direito também, ela acontece na prevenção do conflito, porque não é o conflito que traz a sombra do direito, que traz a efetividade do direito, e sim a solução dele. Uhum. A educação e a informação adequada pode também empoderar a sociedade à prevenção dos conflitos, né? As soluções pacíficas e negociadas antes de o conflito aparecer. E isso torna a sociedade, dá um caminho de pacificação social e um caminho de efetividade do direito, né? E tem ainda um efeito colateral positivo, que é tirar do Poder Judiciário as questões que não precisam estar lá, né? As questões que podem ser resolvidas de outras formas. E o acesso à justiça, ele tem várias funções. E as funções do acesso à justiça no direito constitucional e na efetividade, na garantia do Estado que conhecemos, né, são muitas. E costuma-se pensar apenas na solução de litígios como sendo
algo ligado ao acesso, mas, na verdade, o controle da legalidade, da constitucionalidade, da probidade administrativa, a efetividade e a operatividade do direito, a garantia dos direitos fundamentais, das liberdades públicas, das liberdades individuais, são todos produtos buscados através da efetivação do direito por essas formas de acesso. Então, pensar a sociedade sem o acesso é desprezar o Estado de Direito que a gente conhece e desprezar o modelo de Estado democrático de direito que buscamos construir, né? E a questão dos tribunais, né, Fernanda? De como estão os tribunais. Aí a gente pergunta, como a gente sabe, hoje tem tramitando, aí você está até 2019, baixou um pouquinho, está em cerca de 75 milhões de processos hoje tramitando nos nossos tribunais, né? E hoje existe um discurso dominante, quem fala sobre acesso à justiça, sobre reformas processuais, etc., que existe um excesso de acesso. E como a gente vai falar um pouquinho mais na frente, as reformas processuais, elas vêm justamente para administrar esse volume de processo que a gente tem. Então, esse discurso de que há um excesso de acesso é olhando para o litígio, certo? Aquilo que aparece nos tribunais. Pode passar, Raul, para a próxima. Entretanto, tem um estudo que foi feito uma associação não governamental, uma ONG chamada World Justice Project. Eles fazem, aliás, a FGV lançou semana passada o novo relatório do Brasil do Rule of Law, que é o desenvolvimento do Estado de Direito. O de acesso à justiça ainda não saiu. Mas é uma organização que ela pesquisa mais de 100 países. O relatório dela é principalmente do desenvolvimento do Estado de Direito nesses países, mas tem um report específico, um relatório específico sobre acesso à justiça, né? E aí eu construí esse gráfico pegando os dados que tem de alguns países para a gente entender onde que o Brasil está aí na ordem mundial em relação ao acesso à justiça, né? Para vocês entenderem o gráfico, no eixo horizontal, quanto mais à direita, é maior a percepção das pessoas que tiveram situação de conflito jurídico, tá? Civil. Então, por exemplo, no Brasil, 69% das pessoas entenderam que nos últimos 2 anos elas tiveram algum direito lesionado. Então, tiveram uma situação de conflito jurídico, tá? Na China, por exemplo, apenas 14% tiveram ou no Japão, 18%, perceberam que teve alguma lesão a direito, tá? No eixo vertical é o acesso. Dessas pessoas que perceberam, quantas conseguiram, na verdade, endereçar essa questão para algum mecanismo de solução de conflito? E no Brasil, apenas 13%, ou seja, a gente está no campo de baixo do gráfico, né? Então, apesar de 69% terem sentido uma lesão, apenas 13% conseguiram endereçar para algum tipo de mecanismo de solução de conflito. Desses 13%, apenas 1% foi para tribunais, polícia ou organismos governamentais como o PROCON. 1%. E a cor da bolinha significa o percentual das pessoas, agora falando das barreiras de acesso, que sabiam aonde resolver o seu conflito. Então, a questão da informação, mais uma vez a gente falando aqui. No Brasil, até 50% sabiam onde resolver, apenas 13% conseguiu resolver efetivamente o problema e só 1% foi para a justiça. Mas então, por que será que tem 75 milhões de processos tramitando? Como a gente pode perceber, o gráfico anterior, ele fala de um fenômeno chamado de litigiosidade. Existe algo que o professor Felsner, ele chama de pirâmide do conflito. A pessoa, para poder chegar lá no judiciário, primeiro ela precisa nomear. Então, ela precisa entender que ela foi lesionada. Então, 69% perceberam que houve uma lesão. Então, elas nomearam. Ok, aqui houve uma lesão ao direito. Depois que você nomeia, você precisa reclamar essa lesão de alguém. Na verdade, antes de reclamar, você precisa imputar a responsabilidade de alguém, saber contra quem, né? Quem foi que me lesionou? Então, você nomeia, eu estou com as palavras em inglês na cabeça, blaming, né? Como que é, Raul? Responsabilizar, né? Responsabilizar, né? Então, você nomeia, você responsabiliza, e uma vez que você responsabiliza, você pode tentar resolver essa questão. E você vai reclamar contra aquela pessoa.
né? O estudo que eles fazem, é interessante, é dos mineradores, e que eles não percebiam, só para vocês entenderem o contexto da pirâmide do conflito. Então, eles não conseguiam perceber que a doença que estava sendo causada para esses mineradores era de um mineral, né? Então, eles não conseguiam nem entender que eles estavam tendo um direito à saúde lesionado. A partir do momento que foi feita uma pesquisa, olha, essa doença é a doença do trabalho. Ah, mas quem que é o culpado? É o empregador? É a empresa? Quem que é o culpado? E aí, a partir daí, para quem que eu vou reclamar? Então, então você tem uma trajetória. Depois que reclamar, resolveu, não resolveu, até ir para a justiça, vai afunilando, uma pirâmide que vai afunilando. Então, o que a gente está vendo nesse gráfico é o fenômeno da conflituosidade, que ele é muito mais amplo do que o da litigiosidade, que está naquele 1% que eu falei. Aí, pode passar mais um, Raul? Se me permite só mais uma coisa aqui. Nesse gráfico, é interessante ver os países que estão nos quadrantes, né? No quadrante que está o Brasil, a gente tem países com índice de desenvolvimento social e econômico mais baixos. Nos quadrantes superiores, nós temos países mais desenvolvidos. Então, isso pode estar a indicar que essas pessoas não só têm uma educação melhor, como têm acesso à informação melhor e têm meios de discutir ou de buscar a solução para aqueles problemas que aparecem. Mas quando a gente olha, por exemplo, a posição dos Estados Unidos aqui, considerando os Estados Unidos uma economia liberal e considerando o custo da justiça nos Estados Unidos, talvez a gente pudesse se perguntar, mas o americano tem tanto acesso assim? Busca tanto os tribunais? Busca a litigiosidade? Ou não? Será que utilizam o poder judiciário? Pois é. Nos Estados Unidos, tem pesquisas que mostram que boa parte, a maior parte, a grande maioria dos conflitos são resolvidos sem uma sentença. Isso, eu te dou até o dado, Raul, 2%. 2%. E aqui no Brasil é praticamente o inverso, né? Do que entra no Poder Judiciário, quase 100% tem que aguardar a sentença. Os índices de conciliação e mediação, a gente pode conferir isso lá no report do Justiça em Números, eles vinham subindo desde 2015 com a implantação da nova política, mas estabilizou num ponto e começou a cair, né? E talvez isso aí também instigue uma pesquisa, instigue uma pergunta: por que será que os métodos de solução de conflitos autocompositivos dentro do Poder Judiciário no Brasil estão decaindo, né? Estão diminuindo? O que será que tem contribuído com esse dado? Então, passa mais um aí, Raul, por favor. E aí a gente fala das barreiras de acesso, né? Que o Kazuo Watanabe falou. Uma forma de você ampliar o acesso à justiça é você derrubar essas barreiras. A pesquisa do ICJ é Índice de Confiança na Justiça, ela é promovida pela FGV. O de 2017, ele mostra que a justiça ela é mal avaliada pelos cidadãos, né? E quais são as barreiras? O tempo, então a lentidão, o preço, apesar de ser gratuito, o custo aí também é de locomoção, de tempo, o custo emocional e custo financeiro, né? Porque você, querendo ou não, vai ter que ter um custo aí para poder fazer esse processo. E a questão da confiança em si, né? A questão da honestidade, etc e tal. E a outra barreira que a gente já mencionou anteriormente, que é o conhecimento das leis. Então, olha só, mais de 60% conhece muito pouco ou quase nada, ou nada. Então, tipo assim, chega a quase 80% das pessoas que se auto-intitulam desconhecedores da lei, dos seus próprios direitos. Então, quando a gente fala que existe excesso de acesso, esse é um discurso que tem que cair, porque ele não é um excesso de acesso. Como a gente vai ver no próximo slide, passa aí, Raul. O que existe é que poucas pessoas acessam muito. Então, aqueles 75 milhões de processos, os grandes litigantes do Brasil são esses 3 que estão aí. São são os litígios de consumo, os previdenciários e execução fiscal. Poder público e consumo. Ou seja, na verdade, o que a gente tem são o que tem em comum aí nesses 3 litigantes repetitivos, para usar a nomenclatura de Gallagher. São conflitos de massa. E é isso que a gente, dentro dos tribunais, agora olhando para os litígios, não mais para o conflito, que a gente tenta administrar, né? Você quer falar alguma coisa, Raul? Eu quero, sim, mas eu vou voltar um pouco no slide anterior ainda. Vai lá. Olhando para isso aqui, né, as barreiras da justiça, de acesso à justiça,
E esses dados foram levantados com base, ou tendo em mira, o acesso ao Poder Judiciário. Quanto será que de acesso à justiça acontece fora do Poder Judiciário? E quais será que são as barreiras que existem para o acesso à justiça extrajudicial? O acesso à justiça da autocomposição, o acesso à justiça da mediação, da conciliação, das formas como escrituras públicas para várias situações, como divórcio, como partilha de bens, soluções extraprocessuais que dão conformidade jurídica, que trazem o acesso à ordem jurídica justa fora dos tribunais. Então, entender que o acesso pode ser medido de dentro do Poder Judiciário é muito legal, mas nós precisamos também criar formas de medir e pesar o acesso ou a disponibilidade de formas de acesso à justiça fora também do Poder Judiciário, nesse conceito mais amplo, de que há outros meios. E a gente vai perceber um pouco mais adiante que o Estado em si oferece formas de solução não só através do Poder Judiciário, como, por exemplo, uma plataforma que a Fernanda vai falar bastante adiante, que é a consumidor.gov, que é uma plataforma estatal que oferece um outro tipo de serviço também relacionado ao acesso à justiça, à pacificação social, à garantia de direitos, mas que não está dentro do Poder Judiciário. Então, e aqui nesse slide também me traz uma outra questão. Quando a gente fala de consumo, por trás dessa etiqueta de consumo, quem que a gente tem? A gente tem as grandes corporações, normalmente. Quem são? Em grande massa. Bancos, seguradoras, prestadores de serviço como telefonia celular, como TVs a cabo, serviços bancários, muitos. Então, são todos detentores de grande poder econômico. E quem é que é o autor? O autor é o consumidor, o hipossuficiente. Então, essa relação aqui é uma relação bastante assimétrica. E ela popula bastante o Poder Judiciário. Mas será que o melhor caminho para resolver esse tipo de problema é, de fato, o Poder Judiciário? Quando a gente olha para o INSS, e o INSS hoje é o maior cliente da Justiça Federal. A professora Fernanda é procuradora, inclusive advogada do INSS, e eu sou juiz federal, cuido de casos do INSS. E veja, o volume de casos da Justiça Federal, em grande maioria, são os previdenciários. Então, nós temos duas estruturas estatais. Uma estrutura administrativa da Previdência, que devia prestar uma política pública, um serviço público de determinada forma, e por não conseguir prestar essa atividade da forma que devia, monopoliza o Poder Judiciário e mais a estrutura da advocacia pública, onde todos os órgãos consomem recursos públicos para entregar uma política social inadequada. Então, o problema que envolve as lides previdenciárias, talvez ela esteja precisando de uma reequação, como também as de consumo. Consumo, caminhos fora do Poder Judiciário. Lides previdenciárias e INSS, será que precisariam estar onde estão, dentro do Poder Judiciário? E o Executivo Fiscal. O Executivo Fiscal, como vocês bem sabem, é o processo pelo qual o Estado cobra seus créditos. E a lei de execução fiscal é bastante antiga, ela tem mais de 50 anos. E o mundo mudou muito nesse tempo. O processo de execução fiscal no Brasil, se vocês analisarem o Justiça em Números, vão perceber que a taxa de recuperação dos processos de execução fiscal não passa de 7%. Ou seja, quase a totalidade dos processos que vão para a execução fiscal são inefetivos. São inefetivos porque o próprio Estado, por uma razão ou por outra, não consegue identificar o devedor. Quando encontra o devedor, não encontra patrimônio para dar satisfação ao crédito. E a execução fiscal tende a ser arquivada. Na Justiça Federal de São Paulo, hoje, existem milhões de execuções fiscais frustradas, arquivadas, no artigo 26. Dessas, a Fazenda Nacional está fazendo um esforço de vamos dizer, uma limpeza nesse estoque e está pedindo a extinção de quase 300 mil execuções agora neste mês.
é uma revisão da política de cobrança de tributos e cobrança de créditos da União. Mas o grande estoque de execuções fiscais não é só da União, é também da União, mas são dos conselhos, são das prefeituras, são dos governos de estado, são das empresas públicas e das autarquias, enfim, créditos de várias naturezas que são cobrados através da execução fiscal. A pergunta aqui de novo, será que a forma de recuperar esses créditos nesse tipo de processo é a forma mais adequada? Será que aquele princípio do qual eu falei no início, de desenhar a forma adequada para o tipo de conflito, para o tipo de problema, levando em conta quem são as partes e considerando que a evitação do ajuizamento, do litígio judicial, é algo de grande valor para a sociedade, porque o litígio custa, né? Então, talvez a gente tenha que repensar algumas políticas, né? E repensar as políticas de como resolver esse tipo de problema ou de evitar que eles aconteçam. E a tecnologia vem aliar, vem ajudar a resolver, a repensar, a modernizar tudo isso. No consumo, a gente está vendo o aparecimento das ODRs, que vai ser o tema de uma das nossas aulas. As questões ligadas à previdência e ligadas à execução fiscal também calham muito bem com a solução automatizada. Muitas coisas se pode fazer com automação para a evitação ou para a solução desses problemas, para que eles não tenham que ficar lá anos aguardando ou virem a ser arquivados, como acontece com as execuções fiscais, sem qualquer efetividade. Então, aqui nesse slide, a gente percebe que nós temos os três maiores perfis de litigância no Poder Judiciário e três tipos de problema que não deveriam estar lá ou já deveriam ter sido retirados de lá de dentro. Acho que era isso que eu tinha. Só para complementar, que na aula que vem a gente vai falar sobre a aplicação da tecnologia nos operadores do direito, e eu vou falar um pouquinho sobre como anda essa questão do esforço que está sendo feito dentro da Procuradoria, tanto a Procuradoria Federal quanto a Procuradoria da Fazenda, usando a tecnologia de uma maneira mais estratégica, exatamente para diminuir a quantidade de processo judicial, a evitação do conflito e a redução da litigiosidade. Quer falar algo? Fala. E só aproveitando que o comentário do Edson, né, ele disse que a executiva fiscal deveria passar para a execução administrativa. De fato, viu, Edson, também gosto dessa solução, de desjudicializar a execução fiscal. O modelo que acontece em alguns países, como lá nos Estados Unidos, é praticamente feito pelo próprio Receita Federal, né? Ele tem autorização legal para bloquear bens, para desocupar, para colocar a pessoa, fazer com que a pessoa saia eventualmente do imóvel, alienar os bens para que possa recuperar sem necessidade do judiciário. O judiciário só intervém em casos de abusos, em casos específicos, né, decorrentes das práticas desses atos pelos órgãos de cobrança. Então, e o modelo da execução administrativa, ele já vem sendo discutido aqui há muito tempo. Só que da minha carreira de juiz, eu me lembro de já ter acompanhado seminários, discussões há mais de 20 anos sobre a reforma, sobre a execução administrativa, mas por alguma razão misteriosa, esse tipo de coisa não vem acontecendo. Mas tratando da questão do acúmulo de processo nos tribunais, né, do custo, da complexidade, do volume, da inefetividade, a gente tem ali os problemas, né? Uma litigância predatória ou uma litigância repetitiva. O congestionamento pelo volume de processos, que são decorrentes daqueles tipos de litigantes que falamos. O tempo que dura o processo também é um problema em si, porque além de não entregar para a parte aquilo que ela precisa, ao mesmo tempo congestiona porque o Poder Judiciário tem que tutelar aquele processo por muito tempo. Mas são tantos recursos, são tantas fases processuais que têm que ser cuidadas e o processo se eterniza. Os custos envolvidos são muitos. O custo para a sociedade da manutenção do sistema como está é altíssimo.
quando a gente pensa em custo do processo, talvez pense nas custas. Como advogados, vocês devem pensar, advogar, honorários eu não pago, as custas eu posso ter assistência judiciária. Muito bem, mas e o custo indireto desse problema? Porque o Poder Judiciário é custeado com recursos públicos. O Ministério Público recebe do orçamento público, as procuradorias, idem, a Defensoria Pública, idem. Manter toda essa estrutura, o custo é elevadíssimo. E esse serviço precisa ser de qualidade, porque é um serviço essencial para a manutenção do Estado de Direito. E é um direito da sociedade ter um serviço que funcione bem. Então, vejam, quanto a sociedade está disposta a gastar com o sistema de justiça? Quanto nós podemos gastar com o sistema de justiça para ser mais eficiente do que ele é hoje? Será que ampliar o Poder Judiciário é o suficiente? Ter mais juízes, mais servidores, mais oficiais de justiça, procuradores e promotores, é isso que vai fazer com que o Judiciário fique melhor? O problema parece que desafia um tipo de solução diferente, ou mais complexa, mais elaborada do que simplesmente colocar dinheiro ali dentro, né? Tratar a litigância repetitiva ou a litigância predatória, que não são sinônimos, elas parecem ser sinônimos quando a gente olha para um uso que faz, por exemplo, uma grande corporação como um banco, como uma seguradora, como a litigância judicial faz parte do seu negócio, o custo já está equacionado no seu negócio. A manutenção de um sistema, de um conjunto de advogados para defender suas causas, já está incorporado na forma como pratica o seu serviço ou vende seus produtos. A situação da litigância repetitiva, entretanto, é diferente dessa litigância predatória. A litigância repetitiva, no caso do INSS, ela não é repetitiva, porque quem ajuiza a ação é o segurado, que é o hipossuficiente na relação. Diferentemente da situação da execução fiscal, em que quem ajuiza é o Estado. Então, no consumo, na previdência, a ocupação do Poder Judiciário se dá por aquelas pessoas comuns, pessoas que precisam buscar a ordem jurídica. E quem resiste é aquele que tem mais poder econômico. Diferentemente do Estado quando está cobrando tributo, né? E aí é quem tem o poder, tem tanto econômico quanto político. E se o processo não é mais efetivo, mais célere, mais rápido, é para a gente se perguntar por quê? Quem poderia fazer diferente? Quem poderia modificar esse estado de coisas? E aí acontecem as reformas processuais. E nós tivemos várias. E agora, em 2015, uma grande, que redesenhou praticamente o processo civil brasileiro. Criou, trouxe para o Brasil situações ou modelos de julgamento que já eram utilizados em outros países com bastante proveito, como o caso do julgamento por amostragem, né, dos precedentes vinculantes. A forma como importamos toda a teoria de precedentes no país e com que isso tentando resolver a questão do congestionamento, quando julgando um ou dois casos, tem já uma decisão pré-definida para casos similares como aqueles. Os filtros processuais, para evitar que os recursos subam às cortes. Então, são formas de evitar com que o processo se eternize no Poder Judiciário e que as discussões sejam intermináveis. Mas o próprio sistema foi desenhado para ser complexo. O volume de recursos que se tem no processo civil é imenso. É comum se olhar os acórdãos do Supremo Tribunal Federal que o nome do recurso que foi julgado muitas vezes é o recurso do recurso do recurso do recurso do recurso. É até difícil muitas vezes de entender onde que aquela questão foi resolvida, em que tipo de recurso, em que momento processual se estaria. Então, reformar apenas o sistema jurídico pelo código, pelas leis, também não é suficiente ainda. E a inclusão das políticas de solução consensual de conflitos, que foi uma grande conquista do direito processual brasileiro, e acontece agora nas últimas décadas, né? Começa com a Resolução 125, em 2010, e depois com o Código de 2015, com a Lei de Mediação,
e cria essa mentalidade da utilização dos meios consensuais e institui a política pública de que o Poder Judiciário deve participar disso, cria o dever do Poder Judiciário entregar a solução de conflitos, entregar a justiça, não só pela via da heterocomposição, da sentença, mas também promover caminhos de autocomposição e de soluções híbridas, né, que muitas vezes se desenham nesses processos. E o Código de Processo Civil andou muito bem com isso. Ele renovou, incluiu a autocomposição como fase do processo de conhecimento, flexibilizou o procedimento civil, tornou possível a flexibilização do rito processual pelas partes em consenso. Então, numa conciliação, numa mediação, é possível que as partes busquem não só a solução do direito material para aquela situação que estão, mas se não for possível resolver toda a situação conflitual de direito material, que façam também acordos processuais parciais, não é? Tanto quanto a condução do processo, quanto a forma de resolvê-los. Então, tirando do Poder Judiciário uma parte, colocando outras, ou dispondo sobre provas, dispondo sobre prazos, calendarizando, enfim, uma série de soluções outras, colocou na responsabilidade das partes e seus advogados a inovação do rito processual e mesclando com formas autocompositivas. Então, essas soluções são bem-vindas. E junto a elas, precisamos adicionar mais alguma coisa. Até reportando ainda a uma outra doutrina um pouco mais antiga de acesso à justiça, que é do relatório do Galanter, Fernando, e que fala das ondas renovatórias, né, tão decantado já. Além das 3 ondas, né, a gente precisaria colocar outras ondas ali, e a tecnologia vem como um fator de facilitação e ampliação do acesso, com tanta importância quanto as ondas renovatórias que o relatório conseguiu elencar. Então, o momento é esse para a gente discutir, desenhar coisas para o futuro, olhando para o que a tecnologia está trazendo e modificando na sociedade. É isso. Eu queria só acrescentar, voltando lá, volta lá. Como o Raul falou, a litigância predatória ela é diferente da repetitiva, né? Isso é importante a gente frisar. E voltando àquilo que eu falei da conflituosidade, da litigiosidade, lembra que às vezes um único conflito, e aí vem a característica da litigância repetitiva, gera milhares de litígios, né? Então a discussão da legalidade da reforma processual ou da reforma previdenciária, por exemplo, pode gerar milhares de litígios. Então, quando a gente consegue resolver esse um conflito ou uma cláusula abusiva no contrato bancário, então essa única cláusula que se repete em contratos de massa geram milhares de litígios. A questão da política pública de plano Collor, etc., que ficou aí 30 anos tramitando. Então, só para vocês terem uma ideia de que o predatório a litigância repetitiva, ela não necessariamente é predatória. Às vezes é preciso realmente discutir aquela questão. Só que ela gera uma quantidade gigante de processos, né? E aqui eu também queria trazer reflexão, que não vai fazer parte aqui da nossa linha, né, de aula, que é a questão das ações coletivas. Então, até que ponto as nossas ações coletivas estão bem estruturadas? Porque se a gente for parar para pensar, toda litigância repetitiva, lá no final, e teve o veto, né, do artigo 333 da reforma do Código, Sim. que proibiu a transformação da repetição do litígio repetitivo em ação coletiva. Então, isso é uma reflexão que eu deixo no ar, mas que a gente não vai tratar aqui, porque a gente veio tratar mais dessas outras questões. E o que a gente, falando ainda das soluções, como a gente pode perceber, as soluções processuais, elas veem muito a questão da administração da justiça e aquele discurso do excesso de acesso. Então, como que eu vou lidar com esse volume gigante de processos e instituir filtros processuais, como a repercussão geral, enfim, a questão do julgamento por amostragem, eu vou julgar suspende tudo, e etc. E a política de solução consensual, como a gente vai ver no próximo slide, Raul, pode passar para o próximo, como o Raul já tinha comentado, mais do que quadruplicaram o número de sejusques desde 2014. E aí o índice que o Raul tinha comentado. Só que a conciliação dentro do Poder Judiciário parece que não tem
dado os resultados esperados, né? Então, a gente começa a pensar, e aqui já abrindo mesmo a questão para os meios adequados, né? Será que o local de resolver o conflito por meio da autocomposição é o Poder Judiciário? Ou será que a predisposição para a briga já está posta uma vez que você buscou o judiciário? E talvez seja esse o motivo. Ou será que colocar como uma cláusula geral que você precisa passar por uma conciliação prévia, ela é inadequada, porque os processos, aqueles conflitos, aquelas pessoas, o tipo de conflito, não é o meio mais adequado ao compositivo. Então, a gente tem que pensar o porquê que essa política pública está dando errado, ou não está dando tão certo, vamos dizer assim, né? Quer falar alguma coisa, Raul? Eu queria colocar uma questão aí também. Não me levem a mal, né? Eu não quero... sei que eu estou na casa dos advogados, né? Mas tem alguma coisa também relacionada... Esse estado de coisas também se relaciona de alguma maneira com os próprios interesses corporativos, né? Da categoria de advogados, que muitas vezes também, por não conhecer ou por não entender como profissionalizar e como tornar essas possibilidades rentáveis, tão rentáveis quanto o processo, e considerando o perfil da maioria dos advogados, que foi treinado para o litígio, quando a gente fala em busca de consenso, parece um mundo novo. E, ao mesmo tempo, a experiência tem me mostrado, e eu trabalho com conciliação há mais de 15 anos, eu coordeno a Central de Conciliações aqui da minha sucessão há 12 anos já, e tenho isso muito próximo, leciono mediação e arbitragem, é de que o negócio da autocomposição é algo ainda incompreendido e inexplorado. Muito embora a lei tenha trazido algumas guias, tenha dado um empurrãozinho, digamos assim, com a inauguração do Sejusques, mas a grande responsabilidade pela mudança dessa chave, pela mudança da forma como se resolvem os problemas, talvez esteja na mão da própria sociedade, mas em especial dos advogados. Porque o advogado é o primeiro a quem a parte busca para resolver o problema. E se o advogado trabalhar com a premissa de que há outras possibilidades de solução, né, fora do Poder Judiciário, que são mais rápidas, que são mais efetivas, custam menos, né, e há uma possibilidade de satisfação efetiva daquilo que o seu cliente precisa, então, por que não olhar para isso? Né? Por que não tentar dessa forma? Não deixar de descartar a priori a autocomposição. Porque, em muitos casos, ela é, de fato, a melhor solução. Mas essa cultura, no Brasil, ela começa a ser construída a partir de 2010. Em 2000, talvez 2012, 2013, começam a aparecer nos cursos de direito a matéria relacionada à solução de conflitos, relativas à autocomposição. Ela só se torna uma política legal em 2015. Vejam, é muito tempo. Demorou muito para chegar no Brasil o estímulo dessa política. E ainda assim, nós temos toda uma dificuldade do Poder Judiciário de implementá-la quando ela se tornou legal. Nesse sentido, o problema também da falta de credibilidade que esse gráfico que está aí no slide, né, mostra o resultado, essa linha descendente das conciliações e da saída dos processos pela forma conciliada de dentro do Poder Judiciário. Se dá também pela incapacidade do Poder Judiciário de absorver e de prestar esse serviço de uma forma adequada. Mas vejam, dos tribunais brasileiros, dá para se contar nos dedos de uma mão os tribunais que remuneram seus conciliadores. E isso é uma questão importante, porque se os próprios tribunais não remuneram, não valorizam os profissionais que lidam com a autocomposição, como é que será que a sociedade está vendo esse serviço? Como é que a sociedade e os advogados veem esse serviço sendo prestado? Então, tem uma questão de credibilidade aí em jogo também. Além do desenvolvimento da cultura, há também essa questão da qualidade daquilo que devia ter sido feito e que, infelizmente, não atingiu. Né? Uma pergunta aqui. Tem o mesmo pensamento da sua linha, diz o Adilson.
Eu acho que nós, advogados, somos treinados no banco das faculdades a litigar para ser mais contencioso que consultivo e agir quando o leite derramou e não como uma advocacia preventiva. Exatamente, Adilson, é esse o ponto, né? Eu insisto bastante nisso com meus alunos, né? Quando o cliente chega no seu escritório, ao invés de se preocupar com qual é a ação que eu vou propor, pense como é que eu posso ajudá-lo a resolver o problema. Existem outras formas de eu trilhar esse caminho do acesso. Como é que eu posso fazer isso com um custo menor, eu posso fazer isso com um prazo menor, com uma efetividade maior e que vai agradar mais ao meu cliente? É claro que esse tipo de serviço, pensado dessa forma, tem muito mais valor do que uma causa complexa. Às vezes é mais fácil estipular um preço para uma causa que você sabe que vai levar 10 anos, que vai ter que levar ao Supremo, porque a própria complexidade demonstra a necessidade da remuneração. Mas, na verdade, o que a parte busca quando vai atrás de um advogado não é comprar um processo, né? Ela vai atrás de resolver um problema. E é essa a questão que a gente precisa ajudá-los a responder. Como resolver o problema da melhor forma? E é nesse nicho, nesse caldo, que a autocomposição se instala, né? Quer acrescentar, Fernanda? Não, eu falo até que o advogado tem que pensar que isso, na verdade, é uma forma de empoderamento da própria carreira, né? Então, por que deixar para um juiz decidir aquilo que eu, como parte, posso decidir? Então, é um empoderamento do própria advocacia, como solucionador do problema, né? E não necessariamente tem que ser o juiz. A gente, mais uma vez, tem que pensar sempre na adequação. Por quê? Porque quando a gente já sabe que as soluções autocompositivas, elas são baseadas em interesse, né? E as composições, as soluções heterocompositivas, elas são baseadas, principalmente no judiciário, né, em direitos. Então, depende da adequação, qual é o tipo de problema, a complexidade, o interesse por detrás. Então, isso tudo tem que ser avaliado, mas ninguém melhor do que o advogado para fazer essa avaliação. E se empoderar na solução, né? Para que deixar na mão do juiz se eu mesmo posso resolver? Exatamente. Então, E no mundo das ADRs, né, das soluções alternativas à jurisdição, existem muitas coisas que podem ser feitas, né? Procedimentos híbridos, né, desenhados especificamente para aquele conjunto de conflitos. Então, se você tem um cliente que tem conflitos repetitivos, né, por que não desenhar para aquele cliente uma forma diferente de solução do seu conflito? Você tem uma causa muito grande, complexa, será que a jurisdição é a melhor forma? Será que não posso fatiar aquilo, resolver com várias formas alternativas? Até reservar para a jurisdição aquilo que é inafastável da jurisdição, como eventualmente o controle de constitucionalidade ou da probidade envolvida no caso, mas outras questões podem ser resolvidas, o problema pode ser fatiado e resolvido parcialmente de várias maneiras, né? Isso entra numa outra novidade, que é o design de solução de disputas, que é também algo que está sendo estimulado e desenhado e vem também da experiência norte-americana. E por falar ainda em experiência norte-americana, ao lado de tudo isso, algo que é muito pouco explorado aqui no Brasil ainda, a advocacia colaborativa, que essa, apesar de ser no campo da autocomposição, ela não está tão próxima da solução de conflitos por interesses, mas próxima da solução de conflitos. É uma forma híbrida, na verdade, por direito. É onde o advogado presta o serviço jurídico de forma concertada com outro profissional ou representando mais de uma das partes, de forma a resolver sem litígio, resolver da forma possível juridicamente, buscando a melhor solução. A partir de um agreement, de um acordo de não litigância, os advogados envolvidos exploram a verdade daqueles fatos e buscam a solução negociada jurídica para aquela solução. Em último caso, as partes vão ter sempre à disposição a jurisdição, né? Mas há outros caminhos prévios, né, antecedentes, que podem ser explorados e que, com certeza, melhoram a qualidade daquilo que pode ser entregue para quem busca o acesso à justiça, né? Hoje, em contratos complexos da administração pública, já tem se utilizado desses mecanismos, dispute board, principalmente, né, em infraestrutura. Esse é um modelo essencial nos contratos de grande porte, nos contratos complexos, né, e que a administração utiliza, que de novo aprendemos com a doutrina americana, mas
no Brasil pouco explorado ainda, mas as grandes empresas já estão de olho nisso, né? O poder público começou a Também, aplicar nos há contratos pouco tempo, administrativos. mas nos contratos de grande porte, de empreitadas, em especial, obras complexas, esse tipo de dispute board, esse tipo de solução de conflitos, até com poder de decisão como de arbitragem, né, de alguma forma desenhado para envolver poder de decisão, tem sido bastante bem explorados, né, com grande sucesso, porque fazem o papel não só da prevenção, mas também da solução do conflito quando ele não é resolvido na forma negociada. Então, há um universo de coisas para ser explorado, de possibilidades para ser exploradas ainda pela advocacia, né? Bom, então, além das Sejuscs não estarem funcionando, como eu já tinha falado do ICJ para vocês, aí é só a linha de tendência. Mais uma vez, para estimular a questão da fora do judiciário, né? A gente percebe que tanto o índice de percepção quanto o índice de comportamento do ICJ tem uma linha descendente, ou seja, o Poder Judiciário vai mal. Então, como o solucionador dos conflitos foi mal. Acontece, né? A realidade. É a realidade. Então, o índice de percepção é quando você pergunta como você percebe o judiciário. E aí a percepção é pior do que os comportamentos. O comportamento é quando a pessoa teve um problema e ela vai ou não, se ela foi ou não ao judiciário, né? Então, a tendência é ir ao judiciário, apesar de confiar pouco na justiça, as pessoas ainda tendem mais a ir ao judiciário do que a questão da confiança. De qualquer maneira, todas as linhas estão numa descendente, o que mostra que, de verdade, a gente precisa construir um sistema de justiça mais amplo, que não seja tão baseado na litigância, né? E como a gente vai ver agora aqui para frente, como a tecnologia pode influenciar, ampliando o acesso à justiça de formas indiretas. Eu não lembro qual que é o próximo. Você quer falar alguma coisa do CJ? Não, é nesse sentido mesmo. O Poder Judiciário está, na realidade, preocupado com isso, né? De como a sociedade está vendo o desempenho das suas funções e de como a qualidade da jurisdição tem sido mal avaliada. E as perguntas aqui do lado de dentro, desde o CNJ até os tribunais, né, locais, é de como melhorar esse acesso. O que pode ser feito para que essa percepção, para que essa qualidade melhore. Então, dentro de um cenário econômico sombrio, porque, vejam, lembra que eu disse no começo, o Poder Judiciário se estruturar custa dinheiro de tributos. E, como todos sabemos aqui, nós vivemos uma crise econômica já de alguns anos. O Poder Judiciário está encostado no teto de gastos já faz bastante tempo. Não só o Judiciário, como praticamente todos os órgãos da administração pública. Nos estados, municípios e a federal também. Só que a demanda continua crescendo, a complexidade social continua crescendo, a busca de acesso tem crescido. Mas o que se pode gastar com o Poder Judiciário está estabilizado ou decrescente. O que se pode gastar com as procuradorias, defensorias, decrescente. Nessa semana, inclusive, eu li um texto falando de um problema ligado à Defensoria Pública Local, que, por exemplo, não tem condições de atender reclamações trabalhistas. Isso mostra como a estrutura de proteção de direitos e de acesso à justiça promovidas pelo Estado estão já de algum tempo sem a devida estrutura, sem o devido investimento. Mas investir em gente, em prédio, será que é a melhor solução? Será que a tecnologia pode fazer algo aí? Pode ajudar de alguma forma? A busca dos órgãos públicos, não só do Poder Judiciário, é de melhorar os serviços, é de prestar melhor, é de ser mais bem avaliado pelos seus usuários. E como fazer isso nesse mundo que estamos hoje? Que a economia digital expande e multiplica as relações de forma exponencial. Se nós não tivéssemos as formas digitais de resolver problemas, como é que será que estaria o Poder Judiciário? Será que, se a gente tivesse que levar para dentro do Poder Judiciário todas as questões de consumo que acontecem hoje nas plataformas digitais, se essa fosse a única forma de resolver os problemas, como é que será que estaria o Poder Judiciário hoje? Então, são questões que a gente tem que tentar responder olhando para o todo, né? Não só para a lei, não só para a atuação do juiz ou só do procurador, enfim.
o problema é multifacetado, né? Econômico, político e social, e de informação. Raul, deixa eu só falar uma coisinha. São 3 não, aí já são 8h10, não é isso? Vocês querem fazer um intervalinho de 10 minutos ou a gente segue? Silêncio. Acho que podemos seguir, né? Então tá bom. Seguir. Alguém quer falar alguma coisa, fazer um comentário? Vocês estão tão caladinhos. Eu parei de falar. Diga, José. Eu queria pontuar que o grande problema é que nossos tribunais, a utilização da tecnologia, ela só está vindo para o mal, para prejudicar o advogado. Agora mesmo com o PJE, né, que em tese viria melhorar, cada hora se cria uma novidade, o CNJ está assumindo aí, fazendo um novo programa, enfim, os sistemas estão atrapalhando, dificultando o acesso, até hoje não unificou. Aqui na Bahia mesmo, nós estamos ainda, o Saipo deixou de receber, né, processos, mas o ESAG ainda tem vários processos, o PJE não funciona, o Projude capengando, enfim. A tecnologia, ao invés de ajudar, está atrapalhando mais do que ajudando a advocacia. José, eu já vivi isso aqui também, viu? Nós implantamos o PJE aqui em São Paulo e nós tivemos a digitalização de todo o acervo, né? Hoje, a Justiça Federal de São Paulo tem 99,8% do seu acervo digital. E hoje, todo ele dentro do PJE. E os problemas são muitos, né? Vão de infraestrutura, de falta de atualização, muitas vezes, mas também de dificuldade de compreensão de como funciona, problemas de informação nos processos, enfim, tem uma série de questões ligadas ao uso desses sistemas. E a qualidade desse sistema, você pode ter certeza, é uma preocupação muito presente do CNJ e dos tribunais. E essa movimentação que tem acontecido nos últimos 2 ou 3 anos de unificação de sistemas, ela vem tentar resolver alguns outros problemas. A busca por um sistema único, gerido pelo CNJ, na sua plataforma geral, é uma forma de otimizar o recurso. Então, um sistema que foi desenvolvido e que funcionasse para um tribunal deve funcionar para o outro, e para mais um, e para mais outro. Lógico que sempre atendendo às peculiaridades locais. O que a gente tinha no ambiente judiciário há alguns anos é cada tribunal desenvolvendo o seu sistema e gastando muito dinheiro com isso. Gastando dinheiro porque o desenvolvimento de sistemas eram feitos por empresas fora da estrutura do Poder Judiciário. E contratos milionários, contratos de muitos anos, né, de alta complexidade, não só de implantação, mas de manutenção e correção de problemas. E essa política está sendo redesenhada há algum tempo já pelo CNJ, de modo a otimizar os recursos. Então, quando a gente fala em PDPJ, eu vou falar deles um pouquinho adiante, é a plataforma digital do Poder Judiciário. Essa plataforma ela vai substituir o PJE aos poucos, ela está substituindo o PJE aos poucos, e ela pretende ser a plataforma que vai atender a todos os tribunais. E aí esse tipo de problema, de ter mais de um sistema funcionando, ou sistemas diferentes em um tribunal e outro, é para ser resolvido, né? Então, não há uma solução simples, não há uma solução presente para essa dificuldade que você aponta. Mas a tecnologia é um caminho a ser pavimentado para que o acesso melhore. E a responsabilidade dos tribunais fazer com que os sistemas sejam eficientes, que estejam disponíveis 24/7, que sejam facilmente operáveis, compreensíveis pelas pessoas, e que as faculdades, que os órgãos de classe sejam capazes também de dar o treinamento, dar o conhecimento necessário para os profissionais, né? Porque o sistema pode ser muito desenvolvido, muito avançado, mas se a pessoa não receber o treinamento, não receber a informação adequada também, fica difícil de operá-lo, né? Não dá para adivinhar como as coisas funcionam, né? Dizem que o mais relevante, na verdade, na transformação digital são as pessoas, né?
quando a gente fala em transformação digital dentro de uma empresa, por exemplo, você não muda se você não mudar a cultura ou a maneira com que as pessoas interagem com essa inovação, né? Seja principalmente a tecnológica. Então, é um processo. E é um caminho sem volta. Até porque você consegue imaginar voltar para os processos físicos? Não tem como. Eu posso contar que quando eu tomei posse, eu sou advogado há bastante tempo, né? Eu me formei em 88. Sou juiz desde 96. Quando eu cheguei na minha primeira vara, não havia computador na vara. Havia um terminal só na secretaria e todo o resto do serviço era feito em máquina de escrever. E eu acompanhei toda a informatização, né, de como ela veio acontecendo nos tribunais. E como isso veio facilitando a interligação das subseções, das varas com o tribunal, a remessa de processo. Isso vem ganhando velocidade. Né? E, recentemente, isso tem ficado mais rápido, né? Buscando exatamente essa excelência. E quando eu estava falando ali da questão dos recursos, né, dos orçamentos, que não existem orçamentos para fazer os investimentos necessários, o que os tribunais têm feito é cortar da própria carne e usar os recursos que têm, às vezes até improvisando, para poder manter o serviço funcionando. Então, não é tarefa fácil manter um serviço de qualidade, como a sociedade merece, como deveria ser feito. Mas, por outro lado, nós somos um país de poucos recursos, né? Um país pobre ainda em desenvolvimento, então, e tamanho continental, dificilmente a gente consegue fazer tudo o que gostaríamos de fazer, né? Bom, mas prosseguindo aqui com a nossa questão, a tecnologia tem um papel importantíssimo em tudo isso. Desde esse sistema que o José realmente aponta como um problema em si, né, que precisa ser melhorado, que precisa ser dinamizado, que precisa ser facilitado, né? Às vezes a gente se pega fazendo tarefas no sistema processual e você precisa dar 4, 5 cliques, mudar de tela, repetir a coisa daqui para lá, recortar, colar. Às vezes o sistema precisava de uma inteligência melhor, né, de resolver melhor o problema que a gente tem para fazer no dia a dia. Mas essa busca está acontecendo. E não só acontecendo dentro dos tribunais, mas ela também está acontecendo na sociedade. E essa sigla ODR é uma sigla que vai estar presente na vida de todos nós por muito tempo ainda, e ela vai ganhar muito significado, muito mais significado do que a gente tem hoje. Esse é um assunto de preferência da Fernanda, não vou falar muito. Você quer falar um pouquinho, Fer, sobre... Não, na aula 3 a gente vai esmiuçar o conceito histórico, tudo isso. Mas são formas de resolver problemas online, né? Simplificando o conceito. E o tipo de instrumentos, de ferramentas que a gente pode utilizar para resolver esses problemas, eles podem ser extrajudiciais, estatais e judiciários. Então, os extrajudiciais, nós estamos bem familiarizados com eles nas plataformas, quase todas as plataformas de consumo que utilizamos hoje, seja de serviços, seja de produtos, existe uma forma de resolver problemas. Lá no Mercado Livre, na Amazon, no Instagram, no Netflix, enfim. Quinto Andar. Quinto Andar. Enfim, todas essas plataformas que vendem produtos e serviços, problemas acontecem ali dentro. E normalmente são problemas de consumo, que envolvem o fornecedor de um lado, de um produto ou um serviço, e o consumidor. E como eu dizia, imagina se todos os problemas que acontecem nessas plataformas dependessem apenas do Poder Judiciário para ser resolvidos. Que tamanho de Poder Judiciário nós teríamos hoje? Então, tornou-se parte do negócio resolver os problemas. E o serviço tem tanto mais valor quanto ele é confiável que vai resolver o problema que aparecer por ali. Então, resolver os problemas de consumo que acontecem nessas plataformas digitais, ela é importante não só porque aproxima do acesso e tira o acúmulo de processo do Poder Judiciário, mas porque valoriza o próprio negócio da empresa que está prestando. Mas não é só ali que ele está se desenvolvendo.
há também a utilização de sistemas online, e aí já afirmando que esses sistemas online eles são baseados não só na tecnologia de internet, mas também que utilizam dados na solução de alguma forma, nós temos a possibilidade do desenvolvimento disso por outros órgãos estatais que não o próprio Poder Judiciário, como aquela plataforma do consumidor. Então, se desenvolvem outras coisas, também pela força do poder econômico, do poder estatal, além do Poder Judiciário, mas não tirando do Poder Judiciário a responsabilidade também de fazê-lo, né? E depois as plataformas dentro do Poder Judiciário começam a ganhar espaço, e até a criação de tribunais online baseados exclusivamente em tecnologia, que nós já temos alguns exemplos do que acontece em outros países. Mas aqui no Brasil, né, se a gente fala da 358, a Resolução 358 do CNJ, já dá um start nessa política para dentro do Poder Judiciário, determinando que as formas de solução de conflitos baseadas em conciliação e mediação sejam priorizados os tratamentos online, e o que foi bastante feito, bastante otimizado durante a pandemia, onde 100% dos atendimentos se transferiram para o ambiente digital, apesar ainda da gente ter ali as pessoas atuando e não só a solução baseada em dados, como acontece nas soluções extrajudiciais de mercado. A criação e a estruturação de um tribunal online vai ser também objeto da nossa última aula. O que é um tribunal online? Quando é que a gente está diante de um tribunal online? Que tipo de serviço? Quando é que a gente considera que o serviço apresentado pode ser já um tribunal? O tribunal hoje, como a gente conhece, é um prédio. Você vai ao tribunal. O Susskind fala que os tribunais não são mais um local, mas são um serviço. E eu concordo com ele nesse ponto. É um conjunto, uma paleta de serviços que os tribunais passam a oferecer num ambiente digital, em especial na internet, e assim vão se caracterizando, vão criando uma nova forma de aproximar as pessoas da solução tanto heterocompositiva quanto autocompositiva. E os dados que são produzidos pelos tribunais no julgamento e na solução desses casos vão se tornar cada vez mais importantes no desenho dessas ferramentas de automação que estão sendo já utilizadas e que vão ser continuamente e sucessivamente empregadas. Esses conceitos de litigância predatória, litigância repetitiva, à luz da tecnologia, ganham também um outro significado. Como a tecnologia interfere para que se possa monitorar, se possa evitar e se possa contornar o problema da litigância predatória, buscando novas formas de resolver aqueles conflitos hoje tidos como predatórios, e como oferecer para as pessoas que buscam o judiciário na litigância repetitiva contra aqueles litigantes habituais de grande poder econômico e político. Posso passar? Eu acho que é. Então, só para completar, é importante a gente pensar, a gente vai falar isso um pouquinho mais nas próximas aulas, que a tecnologia, ela, dentro do sistema de justiça, e essa é a visão que a gente vem dar nesse curso, como a gente falou, não existe um excesso de acesso. Talvez exista um excesso de processos judiciais, mas não um excesso de acesso à justiça, né? Então, o que a gente tem que pensar é de que maneira a tecnologia pode influenciar no sistema de justiça como um todo, e aí pensando no acesso à justiça, como a gente falou lá no comecinho da aula, como acesso à ordem jurídica justa, para tutelar os direitos, né? E em sentido amplo. Como as pessoas podem exercer melhor os seus direitos por meio da tecnologia? De que maneira vocês acham que a tecnologia pode influenciar, retomando a pauta expansionista que foi abandonada? Então, só para lembrar ainda, o Raul mencionou rapidamente as ondas renovatórias, lá do Capelletti. Então, o que acontece? Na década de 70, as reformas processuais, elas eram expansionistas. Então, instituição de defensoria pública, juizados especiais, maior acesso ao poder judiciário.
né? Já existia também a questão dos direitos coletivos, a terceira onda já falava disso, né? Mas o que acontece? Hoje, inclusive, esse projeto está sendo retomado e já se tem, acho que são 7 ou 8 ondas renovatórias, e a gente tem que pensar em uma delas é, inclusive, a tecnologia. Fala-se também de gênero, de minorias, etc e tal, enfim. Tem uma série de ondas, se vocês procurarem na internet, o novo projeto de acesso à justiça está sendo refeito, né? Aquele relatório que foi feito na década de 70 está sendo refeito agora com novas ondas. E uma delas é justamente o impacto da tecnologia, né? Então, como que a tecnologia ela pode impactar o sistema de justiça como um todo? Como a gente vê aí, o sistema de justiça ele não é só tribunal, né? Então, ele tem a questão dos tribunais, as ODRs e a própria atuação dos operadores de direito. Então, como os advogados se comportam hoje, né? A litigância 4.0, como influencia a maneira com que a advocacia se desenvolve? Não apenas os tribunais ou os mecanismos de solução de conflito, né? Então, é importante a gente pensar de qual forma a tecnologia pode nos ajudar a retomar a pauta expansionista de acesso, sem prejudicar ou sem a questão da grande, no Brasil, especificamente no nosso contexto, né, ajudar não só apenas o Poder Judiciário a se organizar melhor naquela milhares de processos que tem, né, mas também como pode dar mais eficiência ao Poder Judiciário e, ao mesmo tempo, expandir o acesso à justiça, seja por vias alternativas ou seja por meio da queda de barreiras de acesso, como a gente já viu, existem aquelas barreiras de acesso, e dentro do próprio Poder Judiciário, como a gente viu, ele é mal visto, né? E não é só questão da lentidão e do custo, é questão da parcialidade mesmo, ali da confiança na justiça. Por quê? Porque talvez está tão sobrecarregado que a qualidade do que está saindo não é tão boa quanto o cidadão gostaria. De que maneira a gente consegue equalizar esse jogo, principalmente a litigância de massa, entre os grandes litigantes e os pequenos litigantes? A assimetria informacional que existe, né? Será que a tecnologia é capaz de diminuir ou será que ela vai ampliar essa desigualdade, né? Será que ela consegue, de alguma maneira, gerar novas eficiências, novas formas, novos procedimentos, novos ambientes que não existiam sem a tecnologia? Como que a gente pode construir um sistema mais inclusivo de justiça por meio da tecnologia? Ou será que isso não é possível? Então, são essas as questões que a gente vai trabalhar ao longo do curso, e eu gostaria muito de entender, assim, já que a gente está aqui na plateia dos advogados, né? Como vocês têm sentido isso na transformação do dia a dia de vocês? E se vocês têm incorporado isso na atuação de vocês? Como tem sido isso? Então, se vocês puderem compartilhar, eu agradeço. Seria legal. Aliás, o Lucas Oliveira colocou aqui no chat: entendo que existe a necessidade de um sistema nacional unificado, não voltado para os servidores, como a grande maioria dos sistemas atuais, mas visando a usabilidade de todas as partes envolvidas. Então, aqui, Lucas, eu vou te dizer que essa preocupação é uma preocupação muito moderna. É de entender quem é o usuário padrão do sistema. User Experience, tem até uma sigla, UX. UX, no desenvolvimento de sistemas. O que acontece? O sistema de justiça ele é primordialmente desenhado para nós operadores. Quem é que usa o sistema judicial? Só os licenciados, os advogados, juízes, promotores, procuradores, são aqueles habilitados. O que acontece é que, com o passar do tempo, as partes estão ganhando uma certa flexibilidade, estão ganhando a possibilidade de estar em juízo sem advogado. E a gente vê isso acontecendo nos juizados, por exemplo. A gente vê isso acontecendo nas mediações, nas pré-processuais em especial. E a cada dia, as partes buscam se informar sobre seus direitos, sobre a viabilidade das suas causas, junto ao Poder Judiciário, nos sistemas do Poder Judiciário, buscando jurisprudência, buscando informações de como fazer, e até para se informar se precisam ter um advogado assistindo ou não. Então, essa experiência do usuário buscando a informação no Poder Judiciário é algo novo. E o Poder Judiciário está preocupado com isso, e isso é uma premissa de desenvolvimento de sistema, de tornar cada vez mais usável, cada vez mais próximo do usuário.
Agora, vocês sabem tão bem quanto eu que o direito é preso a formalidades. E a gente tem alguns limites ainda que estão na própria lei. Por exemplo, uma petição inicial. Como é que se faz uma petição inicial? Os requisitos estão na lei, né? Eu imagino que uma petição inicial oral seja difícil, seja mais complexa de ser respondida pelo outro advogado, né? E agora, a gente pode imaginar num procedimento totalmente oral? Pode, porque em boa parte dos países do common law, e mesmo na França, que não é do common law, os procedimentos são verbais, são presenciais na corte e são orais. E os argumentos, as provas são produzidas em tempo real, presencialmente, né? Então, é possível, se é possível fazer presencialmente, é possível fazer presencialmente no ambiente digital e é possível se gravar as manifestações. Então, mas a nossa lei não prevê essa forma ainda. Mas eu acho que é uma coisa que pode acabar chegando, como deve chegar na automação dos tribunais, onde o day in court, essa presença física e essa reunião para resolver problemas, é uma realidade. Então, lá no modelo inglês, lá no modelo americano, no canadense, enfim, a oralidade é uma premissa processual, procedimental. E qual é o problema de transferi-la para o ambiente online? É disso também que Susskind fala na obra dele, né, de como as barreiras da tradição estão sendo quebradas pela tecnologia, com simplificação e acesso. E isso gera um impacto no custo. Porque, veja, se o advogado tem que se deslocar no trânsito de São Paulo ou de uma cidade para outra para defender o seu cliente, para participar de uma audiência presencial, hoje ele não precisa mais, hoje ele faz isso de forma online. A doutora Fernanda está circunstancialmente nos Estados Unidos e de lá ela faz todo o trabalho que precisa fazer dentro do Poder Judiciário, porque a tecnologia assim propicia. Então, a cada dia, a tecnologia está mais do nosso lado, né? Nós precisamos estar abertos a ela e ficar com o olho bem aberto para entender até que ponto o sistema processual que foi desenhado, isso a gente vai discutir lá na última aula, né? Até que ponto o devido processo que nós conhecemos está preparado ou é adequado para garantir que a justiça seja justa usando-se a tecnologia. E a partir de que ponto a tecnologia começa a esgarçar as garantias do devido processo e começam a afastar o acesso, começam a restringir o acesso, ou dar preponderância a quem já tem poder, dar mais poder a quem já tem poder dentro dessa relação assimétrica das ações. Então, é claro que essa premissa de desenvolvimento está correta e cada vez mais o usuário final, que é a parte, tem que ter acesso também e compreender o que está acontecendo dentro do Poder Judiciário. E aí você complementa com a possibilidade nativa de anexar-se áudios e vídeos, que isso já está acontecendo, né, em alguns lugares, não no Brasil, mas no mundo, e nas petições de documentos, né? Bom, tem muitos advogados que já fazem isso também aqui no Brasil. Não juntam os áudios, os vídeos, porque não são compatíveis, mas hospedam o vídeo num cloud service, num serviço de nuvem de armazenamento, e colocam na petição um QR Code e pedem para o juiz seguir aquele link, ou com QR Code, ou um link clicável, né, para onde tem lá um áudio ou um vídeo gravado com a argumentação que ele gostaria que o juiz ouvisse. Eu já vi em alguns processos esse modelo. Confesso para vocês que não achei assim das melhores soluções, né? O juiz está no fórum, recebe os advogados, tem balcão online, então não me parece que seja adequado colocar vídeos e áudios na petição. Eu ainda sou um pouco mais tradicionalista nisso, mas reconheço que é uma possibilidade. E você fala do sistema de blockchain. A tecnologia de blockchain, de fato, ela ainda é algo que bem inexplorado no Brasil, mas é algo que vem com muita força e associado ainda à inteligência artificial. A blockchain, ela tem um estudo bastante sério aqui no Brasil sobre registros públicos, né? Utilização de blockchain para registro público, porque, como vocês sabem, a blockchain ela é inquebrável, né? Incorrompível.
Então, você não consegue perder o registro do bloco de notas. Então, essa característica, ela molda essa tecnologia para alguns usos bem específicos. E não seria nada mal também escriturar o processo em blockchain. Mas a questão da publicidade, da privacidade, enfim, talvez não esteja bem equacionada com essa tecnologia ainda, né? Mas é um caminho, sem dúvida, que vai acontecer e vai acontecer em breve. Na China já é assim. A China está na frente em muitas coisas, né, Fernanda? É isso. Então, o que a gente tinha aqui para hoje, acho que nesses slides nós já cobrimos. Eu queria só escutá-los. A gente queria abrir agora esses últimos minutinhos aqui da aula, os últimos, para escutá-los, tirar dúvida, fazer um diálogo com vocês. Alguém quer falar da sua experiência nessa transformação digital? Ou do que a gente falou hoje sobre acesso à justiça? Isso, tomem coragem, abram as câmeras, né, os microfones e falem conosco. Tá todo mundo tímido. Estão parecendo meus alunos da faculdade, né? Sim, a gente vai divulgar assim, a bibliografia, fica tranquilo. Como é que a gente vai fazer, Fernanda? A gente vai pôr os slides? Quer colocar no chat agora? Porque aí eles já ficam? Porque os slides eu acho que vai ser só no final. Eu vou fazer isso. Então, eu vou parar a apresentação e vou tirar os textos e colocar aqui no chat para vocês. Enquanto isso, vocês podem indagar. Como vocês têm sentido no dia a dia da advocacia de vocês esse impacto da tecnologia? Alguém já tem no seu escritório em que trabalha, já tem alguns robozinhos trabalhando? Gostaria de compartilhar. Essa é uma pergunta boa para começar, né? Ninguém? Tá todo mundo no manual? Julie, eu tenho um comentário. Sabia. Bem-vinda, a Julie foi minha estagiária há muitos anos. É mesmo? Eu tenho um comentário. No último escritório que eu trabalhei, agora eu não trabalho mais em escritório, eu trabalho em empresa. Mas no último escritório a gente tinha um programa que ele fazia os documentos, não eram necessariamente petições, era um programinha pela empresa Netlex. Então, a gente somente inseria algumas informações, como o nome do cliente, os nomes das partes, e aí o documento ele já era gerado automaticamente. E você achava isso bom? Era ótimo, sinceramente, era ótimo. Era uma consultoria especificamente, mas o contencioso também utilizava esse tipo de programa e era ótimo. A gente já tinha todos os documentos de forma automatizada. E fazer a busca depois também, né? Isso tem um colega meu e do Raul, do doutorado, que ele fala, o Giovanni, ele fala que a gente está na era do cadastramento. E, na verdade, a grande dificuldade hoje que a gente tem na utilização da tecnologia no meio jurídico é os dados estarem estruturados, né? Como o Raul falou, a Justiça Federal ela se digitalizou, mas a digitalização estruturada, ela foi feita mais recentemente. O que fizeram foi, na verdade, escanear. Acho que a Julia era até estagiária nessa época, escanear os processos, e era o que a gente fala de osserização, né? Você colocava as imagens lá. E aí, para você encontrar o dado, é muito difícil. Então, você precisa realmente ter os dados estruturados para poder conseguir gerar novos conhecimentos a partir desses dados, né? E a gente está nesse momento, nessa transição. E isso é revolucionário, como a gente vai ver ao longo desse curso, em vários aspectos do sistema de justiça como um todo. Mais alguém quer comentar? Alguma experiência que teve? Tem um comentário do Edson aqui no chat, diz que acho que deveriam buscar experiências mais simplificadas, tipo o EPROC, simples, rápido e eficiente. Bom, Edson, posso te dizer que eu sempre tive curiosidade de conhecer esse sistema. Quando me tornei juiz, ele não existia. Depois que me tornei juiz aqui na terceira região, ele não funciona aqui. Ele é o sistema que é utilizado na quarta região da Justiça Federal e que alguns tribunais também utilizam.
Mas posso te dizer que entre um e outro, tem prós e contras. Eu já ouvi muitas críticas a uma solução e a outra. Mas, no final das contas, o que fez com que o tribunal, que o CNJ, escolhesse determinado sistema em detrimento de outro, foi a replicabilidade, a confiabilidade, a atualização tecnológica e o custo envolvido no desenvolvimento e manutenção. Então, a tecnologia, né, em si, ditou algumas premissas, e aí a questão foi otimizar os poucos recursos que existem disponíveis para isso. Agora, não sei se o EPROC de fato era melhor ou pior, mas o fato é que a gente precisa buscar o desenvolvimento, o aprimoramento do que a gente tem. E há caminhos, né, para críticas. Então, vocês como advogados devem, né, buscar interferir como os tribunais desenvolvem esses sistemas, né? A OAB tem muita voz, tem muito peso nos tribunais, então é certo que tanto individualmente quanto associativamente o advogado tem voz e deve usá-la, né, para buscar simplificação, para buscar otimização e solução dos problemas que vocês encontram no dia a dia. E estando do lado de dentro, né, do Poder Judiciário, e eu tenho alguns anos de experiência em assessoria também na administração do tribunal, posso desafiançar que a OAB sempre foi ouvida e sempre será ouvida, né? E os advogados, como vocês sabem, são essenciais para a justiça se desenvolver. Isso não é apenas uma frase de efeito na Constituição, é porque sem advogado mesmo a justiça não funciona. Então, é claro que vocês têm voz, né? Usem. É isso. Ok, boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite, Edson. O terceiro slide que foi apresentado, que falava das funções do acesso à justiça, garantia das liberdades, soluções de litígio, controle da legalidade, da constitucionalidade, efetividade da legalidade, foi com base em qual referencial teórico? Isso aí foi um conjunto, especialmente do Boaventura Souza Santos. Perfeito. Obrigado. Tá bom? Do Watanabe também. Do Watanabe também, mas bastante do Boaventura, né? Ele é que fala nessa questão sociológica e da efetividade, de como a importância da justiça em si para a sociedade, né? Está bem presente no livro do Boaventura. Perfeito, obrigado. A única coisa que eu teria para observar é que essa questão da política pública de solução adequada dos conflitos, né? Foi muito interessante, assim, que contraditoriamente a gente ter essa política e esses meios estão, assim, não tendo a ascendência necessária na utilização, né? Sejus que estão sendo criados para todo lado e estão tendo esses problemas. É algo que deve ser estudado, de fato, para saber quais as razões, né, dessa falta de efetividade desse instrumento. E aí eu penso que passa pela questão educacional, sabe? Tanto na formação do advogado, né, dos profissionais como um todo, né, mas do advogado, que eu digo que é o primeiro para-choque, né, vamos assim dizer, né, o cliente chega no advogado primeiro para tratar dos assuntos, bem como da própria sociedade, por exemplo, ter noções de direito no ensino médio. Eu acho que seria fundamental o indivíduo ter noção do direito e, principalmente, das possibilidades de solução do conflito fora do Poder Judiciário. Isso tinha que ser explorado, por exemplo, no curso de administração, de ciências contábeis, né? Porque são essas pessoas que serão gestores e trabalharão, de fato, com vários conflitos, que aí vai criando uma cultura diferente dessa de justiça. Você me permite uma parte, né? Eu até falo disso com meus alunos, porque quando eu falo de mediação, que eu ensino mediação também na universidade, além de formar conciliadores, né? Que a solução de conflitos devia ser algo que se aprendesse na escola, na educação infantil. Porque a criança, muitos problemas que as crianças têm de convívio social com seus amiguinhos, né? A violência que a criança aplica na sua relação do dia a dia, muitas vezes é por ignorância de como resolver o problema. E a gente tem algumas experiências de sucesso de mediação escolar
que acontecendo não só no exterior, mas também no Brasil, em que a própria comunidade de alunos interage na solução dos conflitos que aparecem entre os colegas, né? Então, é lógico, supervisionado por um profissional, por um professor, mas envolvem as próprias crianças no sistema de resolução de conflitos por interesses e comportamento ético, né? E de como evitar que conflitos aconteçam. E isso tem que se replicar em todas as áreas, todos os níveis de ensino, né? É uma cultura que a gente precisa desenvolver. E se a gente olhar no tempo, na linha do tempo, e pensar que no Brasil a gente tem institucionalizado essa política em 2010, porque vejam, eu sou juiz desde 96, e eu só começo a ouvir falar de mediação e conciliação de forma institucionalizada com a Resolução 125, porque antes o Código só mencionava que o juiz tentará conciliar, mas não diz como fazer. A CLT dizia que o juiz tinha o dever de tentar a conciliação na audiência inicial e na audiência de julgamento, mas também não dizia como fazer. E com isso, o conhecimento jurídico não passava por ali. Se você pegar os livros de processo mais antigos, não tem nada escrito sobre a importância, como se faz, quem participa. Isso acontece agora. Então, vejam, na universidade onde eu leciono esse componente curricular desde a primeira turma. Então, há mais de 12 anos que nós estamos já professando, já falando disso nos cursos. Então, pelo menos 12 turmas já passaram por esse componente. Agora, é comum a gente observar que currículos de outras universidades só implementaram quando se tornou obrigatório, o que foi bastante recente, é coisa de 2 ou 3 anos. Então, a próxima geração de advogados formados já vão ter passado por esse conteúdo, por esse questionamento, né, por essa, vamos dizer, dúvida, né? Porque de pensar, será que existe algo melhor do que a jurisdição? Será que a jurisdição é um remédio milagroso que serve para tudo? Porque é como se fosse um comprimido mágico, né? Tem um probleminha, toma a jurisdição. E não é assim que funciona. A vida é muito mais complexa do que isso, né? Eu queria relatar só uma experiência rápida. Eu sou de Goiás. Tá. Né? E aqui em Goiás, a gente é até motivo de chacota nacional por conta do sistema goiano de arbitragem. Não sei se vocês já ouviram dizer. Porque a arbitragem, por si só, é a justiça privada, né? E Goiás inventou uma tal de arbitragem com interveniência do Tribunal de Justiça. Isso há muito tempo atrás. Como é que era? O Tribunal de Justiça fechava um convênio com uma sociedade, uma entidade de classe respeitável, que nomeava árbitros. E aí a OAB também era convidada para assinar esse convênio. Então, o convênio era fechado entre tribunal, entidade de classe e OAB. Indicava 15 árbitros da entidade de classe, 15 árbitros da OAB e de um juiz que supervisionava a Corte de Conciliação e Arbitragem, certo? Era esse o modelo que eu ajudei até a construir uma corte aqui, na minha cidade, de Inhumas. Só que o pessoal, isso foi em 2006, quando a lei de arbitragem estava fazendo 10 anos. O pessoal não tem cultura de resolver, quer ir para o Poder Judiciário. E eles não entenderam, os próprios advogados que eram para ser os maiores clientes, no sentido de levar os conflitos, né, para a arbitragem, no caso da conciliação dentro de uma câmara de arbitragem, não resolveu. A Câmara foi definhando com o tempo, por conta dessa situação. Então, não é de hoje que a advocacia, ela também não compreende essas questões. Só para finalizar, o sistema goiano de arbitragem acabou, viu? Não existe mais esse modelo, não. Mas se você quer saber, na minha opinião, eu acho que a arbitragem ela deve começar a ganhar fôlego novamente. Ela tem ganhado fôlego, né? E também digo isso para os alunos, né? Presta atenção, que a maioria dos advogados imagina que as arbitragens são para causas milionárias. Então, constatem que entre as causas milionárias e as causas miseráveis, existe um universo enorme de causas que não têm acesso a arbitragens, mas que são arbitráveis, né? Objetivamente, subjetivamente arbitráveis, e que estão lá nas varas cíveis, dormindo lá nos caninhos das varas cíveis. Né? Um exemplo é o contrato do quinto andar. Quinto andar, você assina o contrato, é arbitragem, é a maneira de solução. Online.
A arbitragem ela é mal compreendida, ela é estigmatizada como sendo algo elitista, algo complexo, algo caro, quando, na verdade, a arbitragem ela pode ser muito simples, né? A nossa lei prevê a arbitragem por equidade, que é uma arbitragem que nem está ligada a direito. Então, qualquer um pode, na verdade, funcionar como árbitro, se tiver a confiança das partes. Mas esse caminho é um caminho que também a sociedade não conhece e que os próprios advogados, por não conhecer, por não ter acesso, por, enfim, falta de curiosidade, talvez, não sei, mas não exploram. E em outros países ele é muito explorado, né? Aliás, explorado demais, porque chega nos Estados Unidos, por exemplo, tem causas de consumo que são de arbitragem mandatória, né? Tem estados que têm leis também. Trabalhistas, que aqui no Brasil a nossa lei de arbitragem põe em dúvida, né? A estipulação de arbitragem prévia em causas de consumo e também nas trabalhistas abaixo do limite dos 10, do limite da lei lá, da reforma trabalhista. Mas, de qualquer forma, a arbitragem é, sim, um grande caminho, e as plataformas de ODR, na minha opinião, com a divergência de alguns colegas que eu já andei comentando, essa minha teoria, trabalham com um modelo simplificado de arbitragem, muito embora sejam situações de consumo, porque a solução dada ali ela é cumprida espontaneamente, mas ela é definitiva, né? Talvez, para o consumidor, ela é uma arbitragem não vinculante, mas para o fornecedor do serviço na plataforma, ela é vinculante, porque a plataforma, inclusive, cumpre a decisão que toma, né? Então, para mim, tem natureza, tem tudo a ver com o que está previsto na 9307. Né? Mas isso vai ficar para a próxima, para a terceira aula, né, Fernanda? Mais algum comentário, alguma pergunta? Eu coloquei aí a biografia no chat, né? Gente, falar? Não, eu só queria agradecer vocês, eu estou gostando demais da aula, viu? Obrigado. Assim, eu achei muito bacana e pretendo frequentar o curso inteirinho. Obrigado. Bem-vindo. Tá certo, nós que agradecemos. Raul, a gente acabou de perceber que a aula de sexta-feira vai dar na hora do Jogo do Brasil, não foi, Raul? Então, acho que foi um erro, na verdade. A gente vai conversar com a OAB para ver se a gente muda o horário ou o dia. Tudo bem? Para todo mundo que está aqui? Acho que sim, né? A gente achou que tinha tirado, na verdade, todos de dia de jogo, mas falhou. Então, a gente vai ver uma maneira de comunicar, tá bom? O novo horário ou o novo dia. Eu acho que a própria ESA comunica, né? Os alunos. Isso. Mas só para vocês saberem que a gente só se deu conta hoje. É melhor vocês comunicarem, porque eles acabam disponibilizando para a gente acessar. Então, se vocês não comunicam, eles acham que vocês estão que vocês vão dar aula. Não, então é melhor a gente vai comunicar que não tem, porque aí eles passam para a gente que não tem a aula no dia. Porque às vezes tem gente que não está aqui hoje, que de repente vai querer acessar na sexta-feira e não vai saber. Exatamente. Isso, tá, mas vocês cadastraram um e-mail, deve chegar uma notificação para vocês. A gente vai conversar com a ESA para mudar o dia, tá bom? E parabéns pela aula aí, estou adorando, viu? Obrigado, valeu. Que bom, obrigada. Então, é isso? Se não só para encerrar, então, a gente gostaria... Pode falar, Raul. Não, então, se não tiverem mais considerações... Isso. Só assim, para ficar na cabeça de vocês, as grandes mensagens que a gente queria passar hoje era que o acesso à justiça é muito mais amplo do que acesso ao poder judiciário. Eu acho que todo mundo já tinha isso na cabeça, né? Que nós temos questões ligadas ao conflito e ao litígio, que são fenômenos distintos, que a tecnologia ela tem um grande impacto no sistema de justiça como um todo, ou seja, dentro e fora do poder judiciário, dentro dos operadores do direito, e que talvez seja possível, por meio da tecnologia, ampliar ou retomar a pauta expansionista de acesso. Nós não temos um excesso de acesso. E nós podemos, por meio da tecnologia, de fato, continuar ampliando o acesso à justiça como um todo, no sistema de justiça, não ao Poder Judiciário especificamente. Então, acho que essas eram as grandes mensagens de hoje, né, Raul? Mais alguma coisa? Acho que, sintetizando bem. E a importância do acesso, né? Acho que tem mais isso para acrescentar. Né? Para ficar bem claro que o acesso à justiça é o que garante a coesão do sistema, que garante a sociedade no estado de direito que nós vivemos. Porque se você tiver um direito enunciado, mas não tiver forma de torná-lo efetivo,
então você não tem um Estado de Direito. E a democracia depende desse Estado de Direito, né? Então, por isso também que a democracia depende do acesso à justiça, depende de caminhos próprios, de afastamento de obstáculos e desse repensar, né, das formas adequadas, olhando para a pessoa. Então, aliás, o Adilson, foi o Adilson, né, que perguntou, que falou, Edson, que falou do sistema adequado, baseado no usuário, UX Experience, está bem por aí, a mesma situação, né? A gente buscar as formas adequadas para o usuário, que é o cidadão, na verdade, né? Abrir caminhos, abrir formas novas e fazer com que todos possam, então, compartilhar desse ambiente de efetividade do direito. Então é isso, pessoal. A gente entra em contato para a próxima aula, que não vai ser de sexta-feira, às 18 horas, que vai estar no meio do Jogo do Brasil. A gente entra em contato com vocês para dizer qual é o dia da próxima aula, tá bom? Então, muito obrigada. Boa noite para todos, obrigado, até a próxima. Boa noite. Até. Boa noite. Tchau.